E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD e hoje o que eu vim trazer aqui para vocês é o deck de Malice Fiendsmith que está muito popular aí nesses últimos dias, só se fala nisso e muita gente aí está migrando do seu Malice pro Malice com Fiendsmith por conta aí de diversas pessoas que estão utilizando. E para isso eu peguei aqui a decklist do Michele Mellet, que topou aí um regional recentemente com o deck e a gente vai dar uma olhada aqui nas decisões dele. Eu vou comentar um pouco para vocês aqui sobre a estrutura do deck, do porquê que essa sinergia ela existe e ela é tão viável e inclusive sugerir para vocês aí algumas opções interessantes caso vocês queiram fazer algumas mudanças. Então vamos dar uma olhada aqui primeiro na estrutura do deck. Bom, de início aqui, a gente pode dar uma olhada que nas cartas Malice não existe exatamente uma alteração. Então a gente ainda tá com 3 da Dormouse, 3 da White Rabbit, 3 da Spell e 3 das Traps, uma de cada no caso, né? E aí a gente tá com 2 Chess Cat, que é bastante comum, o Sarcófago, e aí esse cara específico tá rodando uma Allure, mais uma das coisas aqui que eu deixei separado no side deck, pra vocês saberem que, claro, a gente poderia ter aumentado ainda essa Allure. Provavelmente ele deve ter feito ali alguma conta que uma Allure seria bastante, ou eu não peguei o side dele, mas talvez ele estivesse usando ali uma Trust que ele queria ter essa one-offzinha da Allure para pegar. Então, temos aí uma parte de Malice extremamente concisa, né? Dentro do que a gente sabe que o deck de Malice costuma usar, essa parte ainda tá bem padrão. A gente tem aqui a one-off do Dotscaper e para esse push adicional a gente tem o Magnamut com 2 Druiswurms, totalizando 3 Bestials, e aí essas 20 primeiras cartas ainda estão muito dentro do comum. E como vocês podem ver, na prática, tirando a parte de Fiendsmith, o resto vai ser só tech que também é extremamente comum pro deck, né? A gente tem aqui essa one-off da Talent, tem essa Khaled com as 3 Crossalts, e aí a gente tem de alvo 3 Imperma, 3 Nibiru, 3 Draw. Ele utilizou uma Ashe apenas só para ter esse alvo, né? E 2 Purulhas. Então a gente tem uma quantidade grande aí de techs, que se você for parar para contar, a gente está falando de 17 techs no deck de 42 cartas, é um número bom. E a única coisa que tem de diferente aqui desse deck é que nós temos 2 Engravers, uma Tract, uma Lágrima e um Lurry, que é, entre aspas, aí, a engine mínima que a gente pode rodar de Fiendsmith quando a gente está utilizando um deck. E aí, o primeiro ponto que eu tenho a comentar sobre isso é que a gente tem que tomar bastante cuidado com essas ratios das cartas de Fiendsmith. Se vocês forem dar uma olhada aí, a gente tem 8 Normal Summons ali em cima e aqui a gente está adicionando, sempre que a gente coloca Fiendsmith num deck, a gente está adicionando 2 Normal Summons, que são a Lágrima e o Lurry. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa dinâmica de não deixar o deck com múltiplas Normal Summons, mas é claro que no caso do Malice, quando você abre com 2 Normal Summons ali, uma delas consegue muitas vezes banir a outra por conta aqui do efeito da Chess Cat, né? Então a gente consegue aí continuar jogando da mesma maneira. Mas bastante cuidado aí para vocês que forem montar esse deck, considerem bastante aí o número de Normal Summons que vocês vão ter. Agora, por que que isso é condizente? Por que que essa sinergia existe de verdade? Bom, pra quem joga de Malice, vocês sabem aí que o deck de vocês basicamente não trava vocês em nada. A única carta que efetivamente te trava é o Splash Mage, e tirando ele você fica liberado aí para utilizar as cartas que você bem entender. E dentro disso, a parte de Fiendsmith, portanto, ela nunca vai ser aí simplesmente ignorada, porque você sempre pode ir para a parte de Fiendsmith. E aí com essa Moon que a gente tem aqui, mesmo que a gente não abra com a engine de Fiendsmith, a gente tem a possibilidade de juntar quaisquer 2 monstros para fazer essa Moon e fazer a play de Fiendsmith, e não perdendo link rating com isso, e que é muito importante essa parte, porque a gente vai fazer a Moon, e aqui vocês podem ver que ele nem utiliza Caesar, porque ele identificou esse fator, porque ele vai fazer aqui o Hacking, ele vai fazer o Sequence, ele vai fazer o Desiree, mas aí você vai ficar com o Desiree na mesa juntamente com o Sequence, que por sua vez é um Link 2, que tudo isso começou lá na Moon, que era um Link 2. Então a gente não perde Link Rating para fazer isso. Então se você tem simplesmente 3 monstros na mesa, no qual um deles é um Malice, você pode deixar esse Malice lá na mesa, fazer a play de Fiendsmith inteira com os outros 2 monstros, e aí por fim você vai ignorar o fato de que você juntou 2 monstros numa Moon, e você vai juntar 2 monstros, vai juntar esses monstros aí do Sequence pra você
fazer com o terceiro monstro que estava na mesa a sua jogada de Malice padrão, usando essas 3 meninas aí, né? Que a gente vai, dependendo, geralmente a gente vai começar com a Red Hanson e assim vai, mas você pode perceber que então essa sinergia ela é muito interessante, pois não perde link rating. Quando você tem que utilizar outras engines, você geralmente acaba perdendo um pouco de link rating se você precisar usar esses monstros para linkar, por exemplo, o clássico ali, né, dos Kashtira, que a gente costuma usar esse unicórnio, mas aí a gente tem que jogar ele fora. Se a gente quiser mais link rating, a gente tem que jogar o unicórnio fora de novo. Nesse caso, por conta do sequence, a gente não precisa fazer isso, porque o sequence repõe essa link rating nossa. Então, esse é um fator extremamente interessante. Então, além do deck não se locar e você não perder link rating fazendo essa jogada, quando você abre com as cartas de Fiendsmith, você consegue ter um push extremamente forte para potencializar que as jogadas de Malice no fim das contas acabem passando. Porque a gente sabe que um Engraver sozinho ou uma Tract sozinha, até mesmo uma Normal Summon de algum dos monstrinhos aí do Fiendsmith, vai oprimir bastante a mesa do oponente, porque Engraver tem efeito de remover um monstro, a gente tem aí o Sequence que vai praticamente obrigar o oponente a interagir de alguma maneira. Dessa maneira a gente vai ter essa nossa jogada de Malice passando com muito mais frequência. Então, por conta disso, isso já é naturalmente eficiente. Além disso, a engine de Fiendsmith, principalmente quando você abre com Engraver, pode se dar ao luxo de receber um Bestial Druizurm aí no meio do combo, e aí você, com o seu Druizurm utilizando ele para estender a sua própria jogada de Fiendsmith, você vai remover mais um monstro da mesa. Então essa sinergia com os Bestials aí que os Fiendsmiths geram, por conta de ser comida para esses Bestials e de você poder, quando você abre com um Engraver, ter esse bicho a mais para fazer isso, você acaba tendo essa vantagem extremamente relevante de sinergia tripla aí, né? Não só entre os Malice e os Fiendsmiths, mas também com os Bestials. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui no extra deck que ele utilizou. Como vocês podem ver, ele utilizou aqui então só o Hacking, o Sequence e o Desiree, e é claro, a Moon como cartas de Fiendsmith. E aí a gente tem o Link Decoder para a gente combar e chegar nos nossos links com maior link rating. E aí a gente tem o Lizardose, o Splash Mage, a SP, que são 3 cartas de jogada aí, né, que estendem o seu próprio combo. E a SP ainda tem o bônus de jogar em volta de cartas como Nibiru. A gente tem a Dark, porque o deck de Malice aí se beneficia muito de monstros Dark, principalmente de link rating alta. Se você conseguir pegar do cemitério do oponente ali, cartas como, por exemplo, a própria SP. A gente tem aqui uma de cada das 3 meninas do Malice, e aí a gente roda o clássico Access Code, que sinergiza extremamente forte com o deck, então não tem como ficar sem. E aí ele decidiu utilizar o Griffon, que inclusive ele falou que a carta foi extremamente boa e que ele gosta bastante dessa carta, então ele tá indo aí para esse combo de Griffon, onde você ainda por cima recupera aí uma das Spell Traps que você tenha utilizado. E a gente tem aqui a Abal, a cartinha nova aí de Suda, que pro deck de Malice é extremamente forte aí, né? E como ela utiliza apenas um Fiend Monster dentre suas matérias, é muito fácil você aproveitar as cartas de Fiendsmith para fazer ela, e aí você ganha aí essa interação a mais, ou até mesmo essa linha de combo a mais, porque ela consegue gerar como se fosse uma situação de combo ali para você, né? Então, esse aí é o nosso extra deck, e como vocês podem perceber, ele não está utilizando algumas cartas, mas que também você pode optar por utilizar. A gente tem a Fiendsmith in Paradise, que é um brickzinho que potencializa mais ainda a sua jogada de Fiendsmith, e caso você queira utilizar essa trap, você provavelmente não vai poder fazer Desiree, porque senão você vai ficar sem matérias, e aí você vai querer utilizar provavelmente o César juntamente com a Necrokeep, e aí você pode até mesmo aumentar as cartas de Fiendsmith, seja o Engraver, seja a Tract, para você aí, nessas situações que eu falei, você poder ter esse monstro a mais no cemitério, e às vezes até mesmo nem precisar ir para César e poder ir para Desiree do mesmo jeito. A gente tem esse Agnum Dei como possibilidade também para gerar esse pushzinho interessante, e o efeito do Desiree ser um efeito mais aplicável quando você linka com ele para fazer esse Agnum Dei. A gente pode aumentar a consistência com cartas como mais Alures, por exemplo, né, ou até mesmo a Cynet Minings, e a gente tem aqui uma sugestão aí interessante, que essa já é uma sugestão minha, que é o próprio Kashtira misturado com essas duas engines, porque o Kashtira Fiendsmith é um deck que existe, o Kashtira Malice é um deck que existe, e o Malice Fiendsmith agora é um deck que existe, e você pode utilizar essas 3 engines
juntas e você vai ter potencial máximo delas, vai ficar muito parecido aí com o Snake Eyes 60 cartas, que roda diversas engines diferentes, que se conversam com muita facilidade, e aí você vai poder realmente juntar tudo e abrir com combinações de mão onde tem uma carta de cada engine, então você vai diminuir essa chance de duplicatas na sua mão quando você mistura muitas engines. Então, muito interessante aqui a ideia possível do Kashtira que eu tô dando aqui pra vocês. Eu já testei, achei bem legal aí o deck com as três coisas misturadas. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí da apresentação desse Malice Fiendsmith, que é um deck que está extremamente comum. E se você não está ciente ainda, é melhor você se preparar, porque você com certeza vai jogar contra ele, principalmente se você estiver indo para torneios grandes, como por exemplo o regional que vai ter em São Paulo aqui no mês que vem. Então, muito obrigado a todos que viram até aqui. Não se esqueçam, é claro, de se inscrever aí no canal pra gente bater os 1000 inscritos e fazer o grupozinho de membros pra vocês. E até uma próxima.